O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve trocar o relator do projeto de lei que cria o marco legal da energia eólica offshore. A expectativa era de que a proposta ficasse com o senador Carlos Portinho, que relatou o texto na primeira votação no Senado. O Pacheco, porém, definiu que o senador Everton, da base do governo Lula, é quem vai assumir a função no Congresso. E tem uma questão interessante, porque lá na casa há um acordo meio que informal, né, uma tratativa ali, de manter sempre os relatores dos projetos quando os textos voltam para a segunda análise, ao sofrerem modificações na outra casa. Então, se sofre alguma modificação lá, volta para o Senado, se mantém o relator. Nesse caso, essa tradição seria rompida. É um movimento ruim, no teu ponto de vista, Luiz Felipe Dávila? É preciso entender por que esse movimento foi feito. Se é para agradar, entre aspas, o governo, isso significa que vai aumentar o subsídio para mais uma energia que nós vamos ter. Onde é que vai sair todo esse dinheiro, todo esse subsídio? Isenção aqui, subsídio acolá. O governo não está enforcado financeiramente? Eu não entendo essas coisas, assim. Quando fala que vai colocar mais um relator lá e a favor do governo, provavelmente vai ter mais um benefício, mais uma isenção tributária. Onde é que nós vamos arrumar recursos para fechar essa conta? O Alan Gani capaz que possa explicar para a gente, porque eu não sei. Eu só vejo projeto do governo aumentando isenção e subsídio. Eu não sei onde que essa turma consegue fazer conta para fechar a conta das contas públicas no Brasil. Não consigo te explicar, não. Você consegue, Gani? Não consigo. E você, Piper, não consegue fazer essa conta? Na verdade, essa mudança ela tem uma outra implicação e ela é até mais política. Veja esse projeto lá na Câmara, ele já recebeu aí, enfim, jabutis e tal, e inclusive os subsídios, né? Isso vem de lá, inclusive. Mas no Senado, essa matéria vinha sendo discutida, inclusive em conjunto. Há um texto, enfim, uma série de negociações conjuntas entre o Carlos Portinho, que era, ou pelo menos que é ainda, né, enfim, o relator, né, vai deixar agora, enfim, a relatoria disso, é o Prats, presidente da Petrobras. Então, esse projeto lá no Senado tem ideias aí que foram detalhadas, foram debatidas pelos dois. Acontece que a gente sabe que o Prats anda em choque com o ministro Silveira, que, por sua vez, também é uma figura próxima ao Rodrigo Pacheco. Então, ainda é muito difícil a gente entender todas as intenções do presidente Rodrigo Pacheco. Mas o fato é que, me parece, pelo menos por enquanto, que o senador o Everton, que vai ser o próximo relator, ele atende muito mais ao interesse do ministro Silveira, da dupla, Silveira e Pacheco, para falar em português, claro, do que Portinho e Prats. O pessoal da rádio está de volta e nós estamos falando aqui de um movimento que deve acontecer no Senado do presidente Rodrigo Pacheco trocar a relatoria do projeto de eólicas offshore, tirando então do senador Portinho e passando para o senador Everton, que é mais alinhado com a bancada do governo. Fala, Alan Gani. Não, eu acho que é, sim, uma tentativa de agradar o governo. Agora, o que me chamou a atenção foi, nessa relatoria, no projeto, o jabuti de 40 bilhões de reais. Eu acho que está na hora desse país colocar algum dispositivo para proibir esses jabutis. Porque, assim, isso passa... É o que vem da Câmara, né? Oi? Que é o que vem da Câmara. Exatamente, porque isso passa desapercebido, né? Não é o foco original ali do projeto. Então ali, né, sorrateiramente as pessoas colocam esses jabutis e, enfim, não é o cerne da questão. Então isso acaba desvirtuando até o processo democrático, né? Uma discussão mais técnica da matéria. Então é isso que me chamou a atenção. E 40 bilhões de reais. É muito dinheiro, Evan. O que foi? Não, veja só, é um absurdo isso. E o Piper trouxe um ponto aqui muito importante desse triângulo amoroso, quem gosta de quem. O problema do triângulo amoroso é que não tem nada a ver com a regulamentação dessa lei que vai implicar as energias eólicas offshore durante mais de 30, 40 anos. Não tem nada a ver, tem que ver a essência do projeto. Vai mudar o quê? Ou se é só para agradar o ministro contra o presidente da Petrobras? Esse tipo de fofoquinha de bastidor que infelizmente dita política pública
não traz nenhum benefício para melhorar o projeto. E nós temos que melhorar o projeto. E aí sim, eu queria ver um relator dizer assim, tudo bem, achamos que eólico offshore é importante, onde é que nós vamos encontrar esse dinheiro para pagar esse subsídio de 40 bi? Onde é que nós vamos tirar? Ninguém faz essa pergunta e todo mundo vai empurrando e deixa lá a Simone Tebet no planejamento e o ministro Haddad na Fazenda se virar para pagar. É uma coisa inacreditável. Todo mundo faz benefício com o dinheiro alheio, o dinheiro do pagador de imposto. E esse crédito, né, seja para energia combustível fóssil, ele é arriscado porque pode ser que venha a transição energética, né? E aí o combustível fóssil fica para trás, como também ele é arriscado para energia limpa, porque pode ser que não venha. Então, assim, isso, no meu entendimento, tem que ser algo do setor privado. O setor privado tem que assumir esse risco, né? Porque você tem risco para os dois lados aí. E o governo assume esse risco num montante tão grande que pode ser que não vingue, pode ser que não haja nenhum tipo de benefício para a sociedade. Uns 30 anos atrás tinha uma série aí chamada Retratos do Brasil, o Dávila deve ter conhecido, muito bem, né? Bacana, por sinal, tratando seriamente um monte de temas. Esse seria um. Porque vejam bem, então, olha só os atores que estão envolvidos. A Câmara aprova, vota um texto ruim, que prevê um monte de subsídio. Aí esse negócio está no Senado. Então, reúne o relator, um senador do PL, com o presidente da Petrobras, que está sob fogo cruzado por gente do governo. Eles têm uma posição que, aliás, a gente também não conhece claramente, porque a gente não conhece, a bem da verdade, posição de ninguém aí. Aí, o presidente do Senado e o ministro das Minas e Energia são contra. Mas são contra por quê? Então, a gente tem subsídio, uma péssima gestão, uma péssima condução da Câmara em relação, enfim, ao projeto. A gente tem um presidente da Petrobras que a gente não sabe corretamente o que pensa, um senador aliado a ele que a gente também não sabe o que pensa, e a oposição a eles que a gente desconhece ainda mais. Ou seja, a única coisa que se sabe por enquanto é que existe um subsídio. De 40 bi. Fala, seu Segré. Eu estava pensando em que tem deputados e senadores que assistem o 3 em 1, vamos mandar mais uma proposta. Colocar uma caixinha aí, com um cartaz que diga, deixe o seu ego na caixinha. E dessa forma, quando entra no plenário, deveria ser um conceito em que não é aceno ao governo Lula ou aceno à oposição, deveria ser aceno à cidadania, aceno ao contribuinte. Porque quando a gente observa, e é lamentável, é o jogo da política, mas é lamentável, quando ele acena a um lado, o outro contraria, e o eleitor, o contribuinte, fica bem no meio dos dois acenos, do aceno ao governo ou do aceno à oposição. Quando é um projeto de Estado, não deveria oposição, governo, é cidadão, é brasileiro, é população. Se for boa para a população essa proposta, então não precisaria ter aceno para um lado ou aceno para o outro. E aí atrapalha o ego. Um que está brigado com o outro, um que gosta mais do outro, um que não gosta do outro. E aí a coisa se atrapalha mais ainda. Então, o aceno deveria ser para o eleitor e contribuinte, deixando os cegos do lado. Numa caixinha, fora do Congresso, para que quando entre todo mundo pensando no objetivo mais importante, que é do cidadão brasileiro. Quer acrescentar algo? Ô, Segredo, sabe o que a gente devia fazer? Põe lá uma arte, que nem a Jovem Pan faz artes tão boas aqui no nosso 3 em 1, do tanque de gasolina. O tanque de gasolina cheio é quanto a gente tem no orçamento da nação. Cada vez que joga lá um subsídio, uma isenção fiscal, esse tanque que vai baixando. O nosso tanque não está nem na reserva, já está furado, já está lá com uma dívida de 240 bilhões. Agora, cada vez que você está colocando mais um subsídio dessa, vai para 240, vai para 280, vai para... Era bom visualizar o que acontece com propostas irresponsáveis que só aumentam o rombo das contas públicas e depois chega e fala assim, temos que aumentar imposto. Bom, vamos trazer então daqui uns dias, né, o tanque de combustível para Luiz Felipe Dávila e os nossos amigos analisarem. Vamos só esperar o Segré voltar e aí faremos essa arte para mostrar as contas públicas por meio de um tanque de combustíveis. Tudo bem, Dávila? Tá ótimo. Tá perfeito para você? Então a gente não gosta de ninguém passando vontade aqui no 3 em 1, né? Insatisfeito, digamos assim.